Olá, filhos e filhas do JT, voltando para o segundo vídeo para vocês. Então vamos lá. Eu vou falar agora da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a porta de entrada do século XX, né, já é uma das guerras mais brutais da história da humanidade. A Primeira Guerra Mundial ela vai dar uma virada, né, na reflexão filosófica e política com relação ao que está acontecendo com a espécie humana. E a Europa vai ser a grande culpada dessa situação como um todo. Para você entender o que foi a Primeira Guerra Mundial, é necessário que você entenda o seguinte: o conceito de imperialismo. O termo imperialismo é o território que consegue ter o controle e o domínio econômico, político e cultural de grande parte do mundo. Então, se um território ele tem esse controle, então ele é considerado um território imperialista. O grande problema é que no começo do século XX, vários territórios na Europa buscavam esse poder imperialista. Então você vai ter a Alemanha, que se unifica no final do século XIX num desenvolvimento industrial muito grande. Você tem a Itália também, que se unifica enquanto um território nacional no final do século XIX, também passando por esse mesmo processo. A França também nesse mesmo processo, e a Inglaterra como aquela que domina tudo desde a primeira Revolução Industrial, ela como a grande potência industrializada, digamos assim. No Oriente Médio você vai ter o Império Turco-Otomano se desenvolvendo muito rápido, isso há séculos dominando a região do Oriente Médio, e a África, obviamente, como a grande escravizada dos territórios europeus. A África está nesse momento dividida, e ocupada por territórios europeus, agora numa forma de neocolonialismo, como eu havia falado para vocês. Ou seja, ela está sendo colonizada de uma forma muito mais brutal. Os territórios eles acabam se projetando na África, e não só se utilizando da mão de obra, como também destruindo as questões culturais e, obviamente, a própria natureza por causa de recursos para o funcionamento, e para alimentar essa segunda revolução industrial europeia. Então esse é o desenho que a gente tem, do mundo / Europa, antes da Primeira Guerra Mundial. É necessário entender também que a Primeira Guerra Mundial ela não vai ser só uma disputa territorial e de domínio econômico e político. A Primeira Guerra Mundial também ela vai ser uma disputa histórica entre os territórios europeus. Ela não vai acontecer do nada. Então, se você voltar para o século XIX, você vai entender que a França já tinha disputas territoriais com a Alemanha por causa da Guerra Franco-Prussiana. A Inglaterra ela já tinha disputas territoriais também com a Alemanha, por questões de domínio econômico e até mesmo de domínio colonial na África. A região balcânica, que é a região que a gente chama do leste da Europa, até mais ou menos a Grécia, era uma região também disputada, pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Russo. Então, no final do século XIX, você já tem um barril de pólvora. É exatamente isso que a gente pode chamar a Europa. Então, já existia ali tensões acontecendo dentro do território europeu, e que em qualquer momento ou qualquer situação desembocaria numa grande guerra. Isso é fato. Já dava para fazer um desenho geral, já no final do século XIX, de que algum conflito ou algum grande conflito iria ocorrer, por causa dessas disputas de interesse, disputas territoriais históricas, e disputas por hegemonia econômica e política. E obviamente isso vai acontecer em 1914. Todos esses territórios eles avançam não só na sua produção industrial, como também na sua produção bélica. É a partir do século XX que começa a se pensar na fabricação de armas que podem destruir os seres humanos de uma forma muito rápida. Então a indústria bélica ela também passa a avançar nesse período na Europa, e as máquinas começam a se tornar totalmente destrutivas. Isso, obviamente, se você está construindo armas em massa, obviamente que você está visando uma guerra. Então, cedo ou tarde, esse conflito aconteceria. O grande lance é que a Primeira Guerra Mundial ela vai envolver alguns países do mundo. O centro vai ser a Europa, como na Primeira, como também na Segunda Guerra Mundial.
E a gente chama de mundial por quê? Porque os outros territórios vão ser totalmente impactados por essa guerra, principalmente economicamente falando, né? A América ela vai ser impactada pela Primeira Guerra Mundial por questões econômicas, né? Por serem territórios que dependem daquilo que é fabricado na Europa, e a gente sabe que numa guerra todos os recursos e tudo aquilo que é produzido vai ser voltado para a guerra, para a batalha, né? Então a alimentação ela se torna escassa, a economia ela começa a quebrar por causa disso, né? Os recursos naturais começam a se tornar escassos também, ou seja, é uma guerra, né? E ela traz consequências pesadíssimas, principalmente para a população, né? É necessário lembrar também que numa guerra não tem um lado bom e o lado ruim, né? Alguns livros de história antigamente, né, acabavam dividindo as guerras, tem a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, a Aliança e o Eixo, né? Cuidado, isso aí são países que vão entrar em acordo de interesses comuns. Não existe o lado bom e o lado ruim de uma guerra. Uma guerra é um conflito de interesses, vários interesses em jogo. E as alianças que são alianças feitas por interesses comuns, né? Então, quem perde numa guerra, obviamente, é a população que está lá no meio, vivenciando esse trauma, né? Então, no livro didático de vocês tem falando isso bem bacana também na parte sobre as guerras de trincheira, né? Das memórias dos soldados e de pessoas que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial, né? Eu acho interessante esse tipo de fonte para vocês pesquisarem, porque a gente se aproxima mais do que é o horror de uma guerra, né? E não ficar nesse aspecto romantizado dos filmes, né? Que eu acho ridículo, né? Romantizar essas guerras do século XX que são assustadoras e brutais, né? Quando se fala da perda da vida humana, né? Bom, como é que vai se desenhar a Primeira Guerra, então? A gente já tem conflitos históricos desde o século XIX entre os territórios da Europa. Já tem essa disputa pela industrialização, essa corrida da segunda revolução industrial de uma Inglaterra que domina tudo, mas ao mesmo tempo ela está diante de outros territórios europeus que estão se desenvolvendo tão rápido quanto ela, né? Bom, o conflito da Primeira Guerra Mundial ele vai ser declarado, né? Ele vai se iniciar por causa da disputa do Império Austro-Húngaro na região balcânica, né? Na região ali do leste europeu até mais ou menos a Grécia, né? Vai ser o momento em que o arquiduque, né, do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele vai ser assassinado, né, na Sérvia, e a partir disso a gente vai ter a declaração de guerra, né? Ou seja, eram grupos de independência da Sérvia, né, que não queriam o domínio do Império Austro-Húngaro, queriam uma região livre, né? Acabam assassinando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então o Império Austro-Húngaro promove uma invasão militar à região da Sérvia e, consequentemente, a toda essa região balcânica do leste da Europa, né? E é nesse momento que o Império Russo ele entra, né, como defensor dessa liberdade do povo sérvio, né, assumindo o papel dentro dessa guerra, né? Então essa vai ser a primeira grande disputa da Primeira Guerra Mundial. Isso vai fazer com que a própria Alemanha apoie o Império Austro-Húngaro, porque eram reinos vizinhos, né? E nessa movimentação toda os alemães também começam a perceber que eles podem iniciar o seu projeto de expansão também dentro da Europa, né? E aí você vai ter França e Inglaterra aderindo à Primeira Guerra Mundial. A Itália inicialmente ela apoia o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, né? Depois ela meio que vai para o outro lado, né? Dentro dessa batalha, né? E ao mesmo tempo a Alemanha e o Império Austro-Húngaro também conseguem apoio do Império Turco-Otomano do Oriente Médio, né? Então não vai ser o assassinato do Francisco Ferdinando, mas esse assassinato ele vai se tornar, digamos assim, o motivo do início da Primeira Guerra Mundial, né? Porque as razões já existiam, como eu havia falado para vocês no começo do vídeo, né? Então o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, né, por causa dessa disputa territorial, vai ser como se fosse a fagulha que vai papocar esse barril de pólvora que vem sendo construído desde o final do século XIX, né? Obviamente as alianças elas vão se construir, né? A partir disso você vai ter a França e a Inglaterra
E aí a França e a Inglaterra apenas inicialmente, né? O Império Russo ele fica à parte na guerra apenas na região do leste europeu, né? Só no final os Estados Unidos eles assumem o papel também de aliança junto com a Inglaterra e com a França na Primeira Guerra Mundial. E do outro lado você vai ter, né, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Né? Então esses territórios vão se aliar em interesses comuns, né, e vão entrar em disputa durante os anos de 1914 e 1918. Né? E obviamente a população no meio sofrendo dessa guerra. Né? O mais interessante é que ela vai ter duas fases. Né? A primeira fase da Primeira Guerra Mundial vão ser as batalhas de avanço, né? Ou seja, a utilização de aviões, de dirigíveis para soltar bombas, por exemplo, né? Avanço de tropas também, né? Só que vai chegar um ponto em que esses territórios não vão ter mais dinheiro para poder alimentar essa guerra, essa destruição. Né? Então, parte para uma segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que é a fase mais brutal, se é que a gente pode chamar de fases mais brutais dentro de uma guerra, né? Mas vão ser as trincheiras. O que são as trincheiras? Né? Cada território vai parar o seu avanço e vai construir buracos, túneis em suas fronteiras, vão fortificar essas fronteiras para que você impeça o avanço do outro. Né? Então fica um de frente para o outro praticamente, né? Tentando eliminar a distância, né? Ou ganhar terreno aos poucos. Né? Um anime que mostra um pouco disso aí no seu primeiro episódio é o Ataque dos Titãs, por exemplo, né? Essa questão das trincheiras, de você ficar em buracos, em túneis, em vários soldados, né? Esperando um ataque ou não, né? E isso vai perdurar durante bons 2 a 3 anos de guerra dentro dessa segunda fase, né? Você vai ter a primeira fase de avanço, né? De ocupação de territórios, de destruição, e depois você vai ter as trincheiras, né? E a partir disso você vai ter um dos aspectos mais violentos da Primeira Guerra Mundial, que é você conviver com a sujeira, com os corpos mortos ao seu lado, você não podendo sair daquela posição de trincheira, porque senão você poderia ser morto pelo inimigo que estava, né, na sua própria trincheira à frente de você, né? Então cria-se uma pausa meio horrível durante a Primeira Guerra Mundial. E isso vai acontecer em vários territórios, né? A França, a Alemanha, né? O Império Austro-Húngaro também, né? Ou seja, os territórios vão começar a construir seus túneis, suas trincheiras, né? E ficar lá esperando ou o ataque do outro ou você mesmo atacar para tentar avançar, né? Para vocês verem o nível de absurdo que é isso, né? Na Primeira Guerra Mundial também, que vão se utilizar armas de destruição em massa, né? Você vai ter não só bombas, tanques e metralhadoras, né? Ou seja, armas de disparo contínuo para você matar mais rápido o maior número de pessoas, como também vai ser utilizado arma química, né? Vai ser utilizado gás mostarda, que é extremamente mortal, né? Na verdade, qualquer gás é mortal quando você está num local muito fechado, né? Então vão se utilizar também armas com gás durante a Primeira Guerra Mundial, assim. Então, as guerras a partir do século XX, né? Toda guerra ela é absurda, né? Mas a partir do século XX ela vai se chegar a um nível de que não é só uma disputa entre dois territórios, é uma disputa por território, né? E esse território ele precisa ser destruído independente de quantas pessoas estejam lá, né? E isso por que fatores nisso? Por que motivos? Motivos históricos, motivos políticos e de domínio econômico, né? Então isso que vai definir claramente as guerras no século XX, não só a Primeira Guerra Mundial, como as guerras que a gente tem até hoje, né? Todas elas acontecem por interesses de domínio econômico, político e obviamente territorial, né? Então a Primeira Guerra Mundial ela vai ser a porta, né, dos horrores das guerras e de como a tecnologia ela vai trabalhar para alimentar essa guerra, né, pensando obviamente que em destruir cidades e seres humanos, né? Bom, saldo da Primeira Guerra Mundial,
né? De 1914 a 1918 a gente vai ter um massacre de seres humanos dentro da Europa, né? Os Estados Unidos eles assumem um papel também dentro dessa guerra, só que no final da Primeira Guerra Mundial, né? Porque a América ela vai ser atingida diretamente por essas questões da guerra, principalmente econômicas, né? E os Estados Unidos era um território também de crescimento industrial muito forte, né? Então que também tinha os seus interesses, obviamente, né? Então os Estados Unidos, quando entram no final da Primeira Guerra Mundial, eles não só terminam a guerra, né, como também pegam uma Europa toda devastada e também a oportunidade de eles se tornarem o território econômico e hegemônico, que é o que vai acontecer, né? Então, o saldo final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos assumindo o papel, né, de dominador imperialista, né, no final das contas. Ao mesmo tempo, a Alemanha ela vai ser declarada culpada pela guerra, né? Então a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, junto também com o Império Turco-Otomano, vão ser considerados culpados da Primeira Guerra Mundial, né? Que é uma característica das guerras do século XX muito forte, né? Você apontar o culpado depois que você ganha a guerra, né? E a partir de apontar um culpado pela guerra, você vai consequentemente punir esse culpado, né? Mas como eu havia falado para vocês, não existe lado bom e lado ruim numa guerra, né? Mas os vitoriosos eles sempre vão ter que apontar o culpado e punir esse culpado. E essa punição vai acontecer. No final da Primeira Guerra Mundial vai se fazer o chamado Tratado de Versalhes, né? Onde os reinos que fizeram parte, né? Os territórios que fizeram parte da guerra vão ser punidos de várias formas. Perder suas colônias na África, pagar dívidas imensas, ser proibidos de montar exércitos ou até mesmo fabricar armas, né? Então, Itália, Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, eles vão passar por esse tipo de punição muito severa, né? Principalmente a Itália e a Alemanha, que já estavam com as suas economias totalmente devastadas por causa da Primeira Guerra Mundial e com as punições do Tratado de Versalhes mais ainda, né? Então vão ser territórios que vão entrar em crises econômicas pesadíssimas, né, por causa desse desfecho da Primeira Guerra Mundial, né. Com o desfecho da Primeira Guerra também você vai ter a fragmentação do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro deixa de existir e você vai ter a formação da Áustria e da Hungria, né, ou seja, territórios separados e independentes, né. O Império Turco-Otomano da mesma forma, né, ele também vai se tornar fragmentado, né, e consequentemente colonizado, né. A Inglaterra ela sempre visou a região do Oriente Médio e da Índia, né? E ela passa, obviamente, a dominar esses territórios e colonizá-los, né? Então é aquele saldo de final de guerra, né? Quem vence é quem vai pegar ali os seus, né? Os seus ganhos, né? E punir aqueles que vão ser considerados inimigos, né? Esse Tratado de Versalhes vai trazer consequências muito pesadas para a Segunda Guerra Mundial, que aí quando a gente chegar lá eu vou explicar para vocês essa ligação, né? E ao mesmo tempo vai, obviamente, trazer os Estados Unidos como o território que vai ter o poder, né, econômico, político e cultural do mundo, né? Por causa da sua produção, né? Os Estados Unidos vai acabar tendo que vender e emprestar dinheiro para os países europeus que estão totalmente devastados por causa da Primeira Guerra Mundial. A população ela vai ser completamente, né, boa parte dela dizimada durante a Primeira Guerra Mundial, né, cidades extremamente destruídas, né, e apenas, só para termos de curiosidade, a diferença da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial são de apenas 10 anos, né, para vocês terem uma ideia. Então realmente o século XX ele é um século de destruição, né, por interesses políticos e econômicos e territoriais, infelizmente, né, e a população é que paga com tudo isso, né. No livro didático de vocês tem um texto também de complemento no final do capítulo muito interessante sobre memórias, né, de quem viveu a guerra e que é muito interessante vocês darem uma olhada também. Então é isso, galera. Esse é um resumão da Primeira Guerra Mundial para vocês. Estudem, fiquem bem, se cuidem, beleza? E vamos nessa. Valeu!